Queridos irmãos, em Cristo, a graça e a paz estejam com todos. Sou o Padre Eduardo Sousa Lara. A primeira ideia é para entrar neste tema, digamos assim, da questão do fim dos tempos que estamos a viver. É preciso as fontes que eu tenho seguido são a Escritura, como sempre, a Bíblia. Vale a pena estudar a Bíblia. Nestes casos, os temas são mais temas de escatologia. Encontramos sobretudo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, São Lucas, algumas cartas de São Paulo, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira carta de São Pedro, livro do Apocalipse, e no Antigo Testamento também há vários profetas, né? Joel, Isaías, Ezequiel, os temas do dia de Javé e da vinda do Messias. Portanto, eu penso que é importante os cristãos conhecerem bem estes textos da Sagrada Escritura, porque estamos a viver dias em que várias destas profecias se estão a realizar. Os castigos são classicamente três: a fome, a peste e a guerra. Enfim, eu vejo que há uma grande ignorância, não só dos fiéis, mas também dos pastores. Infelizmente, bispos e sacerdotes não conhecem e não pregam, não relembram aos fiéis estas verdades, né, que Deus nos revelou para a nossa salvação. Enfim, portanto, as minhas fontes são a Escritura, os padres, como é óbvio, o magistério eclesiástico e depois também outra área que eu me dedico, não é segredo, são as revelações privadas, contemporâneas. Eu recebi uma graça especial, também já falei disso, numa revelação, numa aparição de Nossa Senhora e fui estudando, não é? Há muitas, né? Quais é que eu conheço melhor, quais é que eu sigo mais? La Salette é muito importante, Lourdes, Fátima, Garabandal, Medjugorje, aqui em Espanha também o Escorial, mais recente, que eu também gosto muito, a vidente irlandesa Anne, tem O Céu Fala, também pus lá no meu site. Pedro Régis, às vezes vejo e gosto do que tenho visto. O Padre Gobi, muito importante. As revelações do céu ao Padre Gobi, que estão no famoso livro azul. Uma terceira fonte, digamos assim, de estudo, de reflexão, é os factos da história recente, não é? O que está a acontecer no mundo. E pronto, e aqui também há muitas fontes, umas mais credíveis que outras, há muita coisa que vem etiquetada de teoria da conspiração, mas graças a Deus também há muitos bons estudiosos que têm trazido a público muitos factos, muitas coisas nem têm nada a ver com coisas religiosas, as questões mais sobre a Terra, sobre o polo magnético, sobre os glaciares que estão a derreter, coisas assim, o Sol, o que é que está a acontecer ao Sol, são coisas que não têm nenhuma conotação religiosa, mas que para um cristão nós conseguimos interpretar isto também neste contexto, não é? Enfim, nestas revelações todas privadas, Nossa Senhora, e não só, e Jesus, no fundo, prepara o seu povo sempre, né, para tudo. Se nos arrependermos, se mudarmos, o caminho da história muda. É a famosa história de Jonas, que Deus enviou a pregar a Nínive. Né? Nínive será destruída daqui a 3 dias. Os habitantes de Nínive arrependeram-se e Deus desistiu do castigo. Portanto, faz toda a diferença. Não é? E nós não temos feito muito caso disso, as coisas têm-se agravado e cada vez pior, não é? Já estamos numa fase em que eu diria que o caldo já está muito entornado. Portanto, estas três fontes eu penso que para nós cristãos confirmam-se mutuamente, ou seja, aquilo que Deus nos profetizou, que Deus nos disse na sua palavra, é aquilo que Nossa Senhora nos está a relembrar, a dizer isto que foi dito está agora a realizar-se, esta palavra, neste momento da história, e as notícias confirmam isso também. Né? Porque eu sei que todas as pessoas não têm, às vezes, tempo nem vida para isso, mas aquilo que eu penso que é importante é, no fundo, ter um espírito alerta, estar atento, né? Não ser ingênuo, não deixar as coisas acontecer e ficarmos sem ver, né? E abrir os olhos, portanto, estar atentos ao que está a acontecer, ao que Deus disse e ao que está a acontecer à nossa volta. Eu penso que a situação, já falei um bocadinho, já disse que, no fundo, na minha opinião, era apenas um aperitivo, né, leve, que, pelos vistos, veio para ficar. Né? Não há assim
Já percebemos que isto não vai ter assim grande solução imediata. Eu acho que, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho lido, eu vejo que as coisas estão a acelerar do ponto de vista de várias coisas que estavam a ser profetizadas, basicamente no alastrar do caos. Ou seja, o lançou alguma confusão e a gente vê que isto é uma espécie de bola de neve, que vai crescendo, há várias questões, etc. Aquela máxima que, digamos assim, que os globalistas usam para o tema da nova ordem mundial para impor a sua solução, usam a estratégia do famoso lançar o caos para depois oferecer a solução que eles gostavam que fosse implementada e que as pessoas vão pedir a estratégia do ordo ab caos, ou seja, lançar a confusão para depois se apresentarem como os salvadores. Mas já falei, num dos vídeos falei sobre a questão do anticristo, que também está profetizado, que em várias aparições Nossa Senhora fala que já está vivo, que já está perto, digamos assim. Coisas que eu pensava muito longínquas, por exemplo, a história da moeda única. Eu pensava que era uma coisa que ia demorar alguns anos a concretizar-se. Pois hoje já se fala com muita frequência em áreas económicas que não têm nada a ver com conotação religiosa, não é? Outro tema, a questão do chip, não é? Também era uma coisa que se falava há uns anos, mas que não se via. Hoje já se fala com mais frequência e cruzando com a questão sanitária, a identidade digital, o passaporte sanitário, etc. São coisas que estão todas a acontecer e eu vejo que, como digo, a acelerar-se um bocadinho. E um terceiro tema que eu também vejo a acelerar-se é a perseguição religiosa. Já também falei disto várias vezes. A perseguição aos cristãos, em concreto, tem duas grandes modalidades, acentuado talvez nos países islâmicos e países comunistas. A perseguição é uma perseguição mais violenta, mais cruenta, mais sangrenta. E noutros países, nos países ditos ocidentais, de cultura ocidental, a perseguição é uma coisa mais jurídica. Os crimes de ódio, é uma perseguição mais cultural, se nós quisermos. Os cristãos são mal vistos, são vistos como um problema nos países ocidentais, como inimigos dos novos direitos humanos. Pronto, o que é que eu acho? Eu acho que está-se a agravar, né, esta situação da perseguição aos católicos em concreto e aos cristãos em geral. Portanto, isto faz tudo parte deste tal contexto do crescimento do caos. Não é? Na minha opinião, eu vejo que estes próximos tempos, eu não sei quantificar, as pessoas gostam de datas e não sei o quê, pois não sabemos, não é? Não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, não sabemos quando é que vai começar, etc. Só Deus sabe. Deus normalmente não satisfaz a nossa curiosidade assim destes pormenores. Não é? Mostra-nos o que é que vai acontecer e pede-nos para confiarmos e pronto. E a primeira ideia que eu também tento insistir em todas as pregações que vou fazendo é que o céu nos preparou para estes tempos de tribulação, que são no fundo uma espécie de paixão da Igreja. A Igreja vai viver o que Cristo viveu, a sua Páscoa. Esta paixão da Igreja, tal como Jesus disse a Pedro, a Tiago e a João que estavam com ele no horto, orai, vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus antes da paixão reza, convida os seus discípulos a rezarem e depois é preso. Portanto, a grande insistência do céu para estes tempos que estamos agora a começar é a preparação, se nós quisermos, espiritual, é estarmos firmes na fé, estarmos conscientes do que aí vem e fortalecidos pela oração. Aqui entram os sacramentos, em primeiro lugar, a Eucaristia, confissão frequente, depois também o terço, a adoração ao Santíssimo, a meditação da Palavra de Deus, a leitura frequente da Bíblia. Portanto, todo o ênfase, eu costumo dizer que Nossa Senhora nos pedidos que nos faz, nas coisas que nos diz, nas suas revelações, 90% ou 95% são conselhos para nos preparar espiritualmente. E só uns 5% são coisas mais materiais, mais ligadas à vida do corpo, se nós quisermos, não é? Que se no fundo a perseguição vai ser uma perseguição à fé, aos verdadeiros católicos, que já está a acontecer, como eu dizia, e até às vezes dentro da própria Igreja, por estranho que pareça, eu vejo que hoje os próprios católicos têm que sobreviver a ataques vindos de onde menos esperava, de outros cristãos, até dos pastores, até dos padres e dos bispos, vêm ataques à fé dos cristãos. E, portanto, Nossa Senhora tinha toda a razão. E, de facto, quem não reza, quem não conhece a sua fé, não resiste, cai com facilidade.